e que é muito importante a gente entender é a variabilidade, né? Então, quanto mais a gente variar, melhor é para o nosso organismo. Por quê? Porque a variabilidade traz flexibilidade e traz para a gente boa adaptação, né? Porque a gente se adapta a muitos estímulos e isso faz com que o nosso corpo ele consiga ter um aproveitamento melhor de nutrientes e fora o que a gente vai falar de movimento e outras coisas. E aí, pessoal, de volta aqui, podcast Cura pelo Hábito. Eu sou o Claudio Cotter, esse é o Rafael Ferreira. E aí, Rafa, tudo bem? E aí, tudo bem com você? Tranquilo, tranquilo. E Então, pessoal, estamos de volta. estamos de volta e semana que vem eu tô aí, a gente vai gravar ao vivo de novo, fazer mais um Vamos gravar juntos. Ao vivo não, vamos gravar Juntos. juntos de novo. Isso, ao vivo e juntos. Isso. Legal, legal. E hoje a pergunta é, por que tantas pessoas têm dores lombares, dores no joelho? E para isso a gente vai trazer um pouco sobre o tema ou compreender melhor sobre a antropologia, que é um assunto que o Cláudio estudou bastante, até antes da gente escrever o livro Cura pelo Hábito. Então, o nosso livro Cura pelo Hábito, a gente desenvolveu bastante esse assunto da antropologia, muito sobre biologia celular, mas a antropologia trouxe bastante fomentação, bastante recurso para que a gente pudesse explicar por que os hábitos influenciam tanto a nossa vida, inclusive no processo de dor. E, Cláudio, gostaria então que você trouxesse para a gente um pouco aí sobre essa ideia da antropologia e responder por que a gente está vendo tanto, né, as pessoas reclamarem de dores lombares, nos joelhos, e pessoas novas, inclusive, né, jovens com muita dor, né? E eu acho que para começar, Cláudio, você poderia começar explicando, que é um tema importante, o que é a falácia naturalista? Isso é bem legal explicar, até porque assim fez parte da minha formação. Eu não sei se aconteceu com você na época que você estava na faculdade, mas na época que eu estava na faculdade, eu ouvia de algumas pessoas a ideia de que especialistas no assunto, sobre postura, né? Eu estudava muito postura, na nossa faculdade tinha muitos professores que estudavam postura a fundo, e tinha muito essa ideia de que a nossa postura ainda não tinha evoluído, que a gente estava ainda em curso de evolução, por isso que as pessoas tinham dor nas costas, ou seja, o ser humano ainda estava aprendendo a andar sobre as duas patas traseiras, ainda a gente não estava muito bem acostumado com isso. Só que isso é uma falácia, na verdade a falácia naturalista vai entrar depois daqui, é um pouco o conceito que foi criado depois disso. Mas nessa época se criou uma falácia em relação a o que é postura, o que é a evolução da postura. Se você começar a analisar, só nos 2 últimos milhões de anos que se passaram, já teve tempo hábil suficiente para nossa espécie se acostumar a andar bípede, sobre 2 patas ou 2 pés, que foram se transformando em plataformas com o tempo. Porque se você analisar as patas dos animais, eles andam sobre as pontas dos pés, como se a gente andasse nas pontas dos pés, né? O calcâneo deles fica no ar. E com essa adaptação que foi acontecendo com os primatas, que foram dando origem à nossa espécie lá atrás, 5 milhões de anos atrás, isso foi acontecendo durante um período muito longo, porque eles foram ficando de cócoras, alongando os tendões com o tempo. Foi uma coisa de gerações em gerações. Eles foram conseguindo, a partir da necessidade de usar as patas da frente para construir ferramentas, eles foram ficando cada vez mais nessa posição de cócoras, foram vendo vantagem em andar de 2 patas pela economia de energia. Então foi toda uma série de fatores que foram acontecendo para que os nossos ancestrais fossem percebendo as vantagens de ficar em 2 patas, ficassem bípedes. E isso foi já nos últimos tempos suficientes para os nossos ancestrais se adaptarem. Ponto. E aí o que acontece é que nessa onda de todo mundo começar a estudar muito sobre antropologia, que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, foi que vieram muitos artigos científicos sobre o assunto, as pessoas começaram a estudar muito isso e começaram a interpretar muitas coisas de forma errada, o que é muito normal, né? Quando a gente começa a cruzar conhecimento, é muito natural que as pessoas comecem a interpretar de forma um pouco... na época parecia super coerente o que as pessoas estavam falando, mas depois de um tempo
a gente começa a perceber que não faz muito sentido, porque vem novos estudos, lógico. Então, por exemplo, as pessoas começaram a comer aquela dieta ancestral, né, onde basicamente eles comiam raízes e carne, porque é o que nossos ancestrais comiam, né? Os caçadores-coletores, eles comiam raízes e carne antes da Revolução Agrícola, que foi mais ou menos 12.500 anos atrás. Nossos ancestrais foram caçadores-coletores. Então, isso deu uma base muito importante para a formação da nossa biologia, com certeza. Mas a nossa biologia, nos últimos 12.000 anos, foi se adaptando a outros nutrientes, outras formas de se alimentar por causa da Revolução Agrícola. É lógico que comer outros tipos de alimento não fazem mal para a gente. Então a gente pode variar, a gente sabe que a variação na nossa alimentação é muito positiva. A gente pode comer outras coisas que não raiz e carne, até porque as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, então dentro de cada cultura existem hábitos diferentes. E se você chegar, por exemplo, para um oriental, um japonês, e der carne todo dia para ele, tirar o arroz da alimentação dele, provavelmente ele não vai achar muito bom isso, né? Então, a alimentação é muito cultural. Eu sei disso porque eu sou casado com uma japonesa. Aqui em casa, arroz branco é sagrado, tem que ter na refeição, né? E eu vou falar para ela que faz mal para ela comer arroz branco? Não, né? Então, tem que ter tem que ter um pouco consciência dessas variações e da importância da variabilidade de estímulo, que a gente vai falar bastante sobre isso também, tá? Então, essa é a falácia naturalista, né? A gente achar que tudo que é natural é melhor, né? A dieta que veio dos nossos ancestrais é melhor, e aí o que é industrializado faz mal. Não, aí a gente tem que entender, por outro lado, que a questão da gente ter industrializado a alimentação fez com que muita gente sobrevivesse muito mais. Então nossa espécie está sobrevivendo mais, está vivendo mais porque a gente industrializou. Antes da Revolução Industrial, muita gente passava fome. O acesso é muito mais fácil agora, né? Então a gente tem essa facilidade de se locomover e falar, estou precisando de comer, preciso repor alguma coisa, e é muito fácil fazer isso. A gente tem um acesso muito rápido e fácil, porque mudou o nosso estilo cultural, mudou o nosso estilo de vida, e a gente vai se adaptando a isso. Então, o importante desse processo é a gente sempre trazer o equilíbrio, né? Então, claro que existem comidas e alimentos que são péssimos, como tem outros que são muito bons. Então, basta a gente saber equilibrar, e uma das condições que eu acho que é a palavra-chave que você trouxe, e que é muito importante a gente entender, é a variabilidade, né? Então, quanto mais a gente variar, melhor é para o nosso organismo. Por quê? Porque a variabilidade traz flexibilidade e traz para a gente boa adaptação, né? Porque a gente se adapta a muitos estímulos, e isso faz com que o nosso corpo ele consiga ter um aproveitamento melhor de nutrientes, e fora o que a gente vai falar de movimento e outras coisas. Tá mais preparado para o imprevisto, para mudanças repentinas na rotina, né? Pessoas que têm uma dieta muito sempre a mesma dieta, uma movimentação muito sempre igual. Qualquer coisa que sai daquele padrão que você está acostumado, você sofre, né? Isso mostra baixa adaptabilidade. Tanto que... Não, e aí eu só ia completar que aí também na parte de alimentação entra o problema sempre do exagero, né? O que se exagerou na modernidade, que saiu do que era a parte boa da modernização e do que é produzido pelo homem, que é o que a gente está falando de falácia naturalista, que é o problema disso, de aceitar o que é industrializado, é que aí existe o ultraprocessado. Alimentos que têm alto valor calórico, muita quantidade de gordura ruim e ainda pouco nutriente. Então esse é o lado ruim da industrialização, esse é o lado ruim de você comer esse tipo de comida processada. Mas no geral, se você escolher bem, não é uma coisa que faz mal. Isso cabe também a gente ir lá e escolher o que a gente vai comer. E também um problema que é gerado é a demanda excessiva, né? Que aí a gente acaba assim comendo demais também, né? E que aí é o excesso. E se a gente pensa assim num processo natural, quando a gente olha no reino animal, quando a gente observa os animais, continua, né, se mostrando que muitos animais morrem de fome. Por quê? Porque não é simples caçar, não é simples ir atrás do alimento.
E às vezes o animal já está dias sem conseguir comer. E ele tem que ser eficiente na caça, porque se a caça dele ele não conseguir pegar, ele vai morrer de fome. Então, esse processo de industrialização permitiu para o ser humano que vive em grupo, em tribo, ter um acesso mais rápido ao alimento, de uma maneira em que a gente não morra mais de fome. Agora, o outro problema que foi gerado é a desnutrição, que a gente fala que é a nutrição disfuncional, é a nutrição disfuncional. Então, a gente se nutre de alimentos que não tem nada, né, de nutrientes. Que aí são esses ultraprocessados aí que a gente pode evitar. E a gente sempre começa falando um pouco de alimentação, porque é o assunto mais comum debatido entre as pessoas, e as pessoas estão mais acostumadas a ouvir. Quando a gente fala de movimento, as pessoas estão menos acostumadas a ouvir, mas é a mesma ideia, é o mesmo raciocínio. A gente, por exemplo, se a gente for pensar no quanto as pessoas foram mudando os hábitos e se movimentando cada vez menos nos últimos anos, por exemplo, pelo advento da Revolução Industrial, onde muitas profissões começaram a ser sentadas, depois a Revolução Tecnológica, onde muitas pessoas saem menos de casa para ir no banco, ficam mais tempo na frente da TV, trabalham mais no computador, vão menos para o escritório, ainda mais depois da pandemia, ficam mais ainda em home office. Então, assim, fica claro para a gente que a gente está se movimentando muito menos. E aí, o problema não é a cadeira em si, né? Muito comum, eu sempre falo em palestras assim, você pode comprar a melhor cadeira do mundo. Se você não se movimentar durante o dia, ela não vai solucionar o seu problema de coluna, ela vai refrescar um pouquinho lá durante o uso. Comparado com uma cadeira ruim, uma cadeira muito boa, pode ser mais confortável. Aí tem o lado negativo também dela ser confortável. Você vai aguentar ficar mais tempo nela sem se levantar, o que é muito ruim. Porque a solução para você não ter dor nas costas é que você se movimente, variabilidade de movimento durante o dia. Então... E Cláudio, então, o que, na sua opinião, né, trazendo tudo isso que você já falou aqui, por que a gente, na modernidade, está tendo tantos problemas das pessoas referirem dores lombares e dores no joelho também? É interessante a gente mudar a nossa referência com o estudo, né? Isso foi acontecendo dentro de todo esse tempo que a gente estuda pela visão da antropologia, que foi uma visão que influenciou a produção de calçados, né? Influenciou a visão das pessoas sobre calçados, influenciou como a gente aborda o nosso paciente. Você vê muitos fisioterapeutas hoje, eles não ficam orientando posicionamento, ergonomia. No começo a gente se preocupava muito com a ergonomia do paciente, né? E a gente viu que não funciona tão bem isso, né? Porque o que acontece, né, o que a gente chama de incompatibilidade evolucionária, né, que é o termo que a gente usa dentro da antropologia, é que o aumento do uso desses dispositivos, por exemplo, cadeira, por exemplo, controle remoto, por exemplo, celular, são dispositivos que fazem com que a gente se movimente menos. A gente se movimentando menos, a gente aumenta a pressão nas articulações. Por exemplo, sentado, nossa lombar está sob pressão. E isso faz com que ela tenha que se adaptar a estar sentado recebendo essa pressão. Porque quando você está de pé, você tem aquela curvatura da lombar que chama lordose, que é a curvatura natural da lombar. E essa curvatura, ela é ótima para funcionar como mola, para absorver impacto. E ela foi se formando durante a nossa evolução. Quando a gente fica muitas horas por dia sentado, a gente perde um pouco da mobilidade da coluna, vai perdendo essa curvatura e o tempo que fica lá pressionada a lombar diminui a irrigação sanguínea, começa a aumentar processos inflamatórios em volta da lombar e um processo que é o que a gente chama de adaptação forçada. Por quê? Porque a lombar, o que ela está tentando fazer aí quando ela vai se deformando, que a gente fala de degeneração, né? Até o termo que fica um pouco errado na nossa concepção hoje, porque quando a gente fala de degeneração, uma coisa está envelhecendo. E não é bem isso que está acontecendo com a coluna das pessoas. Quando a gente está vendo um processo de artrose por essa compressão, né? Não confundindo com doenças específicas, a gente está falando de artrose por compressão, por uso.
né, por mau uso. Essa compressão que vai acontecendo é um estímulo para que a lombar vá, a coluna, né, cada vértebra vá se achatando e alargando. E se a gente analisar e comparar com a coluna dos nossos primos, né, os primatas, que tem relação com a nossa árvore genealógica lá atrás, em comum com a gente vai ver que o formato da coluna deles, que andam ainda com a coluna em flexão, é muito parecido, porque eles não têm lordose lombar. Então, quando a gente está nesse processo de degeneração, na verdade, a gente está fazendo uma evolução forçada para se adaptar à cadeira. Então, esse é um dos motivos, né? Ou talvez dos principais motivos que a gente vem encontrando pessoas se queixando muito de lombar, inclusive dos joelhos, que é o modernismo, que a gente pode dizer, o modernismo levando ao sedentarismo. E isso vai gerar uma incompatibilidade evolucionária para a gente, que a gente vem numa evolução de movimentar cada vez mais. Isso. Então, tá. Não, é isso, né? É isso que você está colocando aqui dentro do processo principal na visão da antropologia. Isso. E aí, assim, a gente pode levar isso para outras coisas também. Vou dar outro exemplo aqui. Porque o sentar, o dor nas costas é muito comum. Dor no joelho é mais complicado, na verdade, explicar para as pessoas. Porque as pessoas ficam sentadas, por exemplo, horas no computador, 8 horas, 12 horas trabalhando, e aí a pessoa vai jogar futebol e machuca o joelho no futebol. E na cabeça dela, ela machucou o joelho no futebol por causa do futebol. E é claro que foi, porque torceu ou academia, né? Ou começou a doer o joelho na academia, ou torceu o joelho no futebol. Pode ser uma tendinite, pode ser entorse, não importa. O que acontece? Na verdade, quando a gente está praticando esporte, a gente está usando o mesmo corpo que a gente usou para ficar 12 horas sentado. Então a gente foi acumulando rigidez no corpo durante 12 horas e foi praticar um esporte com esse mesmo corpo. E a maior parte das pessoas não se preparam para isso. A gente, assim, falando a média, a grande parte da população não se prepara, não faz um aquecimento adequado, não dá essa variabilidade de estímulos que a gente está falando, com movimentos diferentes a cada treino, porque você ir para a musculação, e é uma crítica que eu faço aqui, é lógico que a musculação, dentro dessa visão de que a pessoa está se movimentando, pelo menos quando ela vai na academia, né? E é realmente o recurso mais fácil para a maior parte das pessoas. Não é ruim ir para academia, é muito positivo você ir para academia. Mas o problema é que muita gente vai para academia, faz exercício sem orientação e se machuca na academia. Por quê? Tá com o corpo rígido, não sabe fazer algum exercício específico, às vezes pode machucar se mal feito, mal executado, né? E além disso, a academia, se você não tá com uma pessoa que entenda, que tá te ajudando nos exercícios, o professor do movimento, um professor de educação física, um profissional do movimento que está te ajudando lá na hora de fazer o exercício, provavelmente você vai fazer sempre os mesmos exercícios. Você não vai dar essa variabilidade que você precisa. Então, o que acontece é que as pessoas vão criando cada vez mais rigidez no corpo, por repetição de movimento e tempo na cadeira. E aí, quando ela... E aí, quando ela vai pro esporte, quando ela vai jogar um futebol, ou vai descer uma escada mais rápido, não precisa ser no esporte, né? Vai descer uma escada mais rápido e dar aquela desequilibrada, o corpo está muito rígido e não tem boas respostas de ajuste postural. E aí acaba acontecendo entorse, acaba acontecendo uma tendinite, porque vai forçando o corpo, são coisas que termina de trabalhar, sai para buscar os filhos na escola, vai no mercado, é a mesma coisa. Você vai carregar peso, vai pegar coisa, fazer movimentações diferentes, só que com um corpo que está num processo de muito tempo já numa mesma posição, ou pouco preparado para a atividade. Então, o que você traz para a gente, Cláudio, dentro desse processo, é essa questão da falta de preparo, né? Na verdade, da gente fazer essas mudanças de posturas abruptas. A gente sai do 8 para o 80 e a gente esquece que a gente precisa de uma preparação, de um aquecimento aí, vamos colocar assim, para o corpo. Antes de fazer uma outra pergunta, eu gostaria de fazer para você trazer aqui,
eu queria só colocar duas coisas que são importantes. Que a outra é o estresse, né? Então, sobre estresse, quando a gente está muito tenso ou pensando em atenção focada, que a gente vai ter uma atuação mais da onda beta, uma das ondas cerebrais, que libera adrenalina e cortisol. Sobre o estresse pode ser não necessariamente que eu estou muito estressado, mas é o estresse da atividade. Isso também gera tensão no corpo, porque adrenalina e cortisol vão tensionar a musculatura. E por si só isso já diminui os espaços articulares, e quando a gente vai para um outro movimento, a gente vai fazer movimentos mais tensos, mais justos, e isso também machuca. Outra coisa é que a gente tem em volta, né? Então a gente tem as articulações, mas em volta do osso a gente tem uma pele, né? A gente pode dizer assim, que chama cartilagem articular, é uma cartilagem. E a cartilagem articular, ela é essencial para que a gente tenha, né, uma articulação saudável. Então, por exemplo, quando a gente começa a ter lesão dessa cartilagem, é que começa a degeneração, que é chamada degeneração. E o que nutre essa cartilagem chama líquido sinovial. E o líquido sinovial é produzido pelo movimento. Então, né, o quanto a gente precisa do movimento para nutrir as nossas articulações. Então, só trazendo isso também. Então, isso vai ao encontro da questão da antropologia, que é essa, né, da incompatibilidade evolucionária, né? A gente foi feito para se movimentar e não para ficar tanto tempo parado, né? Então, o equilíbrio disso é super importante. E aí eu queria perguntar, Cláudio, assim, para a gente... Então. Só completar sobre o que você falou para não perder a linha, e ainda se a gente for pensar em relação ao cortisol, o estresse crônico, quando se torna crônico, ele também aumenta os processos inflamatórios, favorece processos inflamatórios, né? Então dificulta vencer uma tendinite que está se formando, uma tendinopatia, né? Que um processo inflamatório articular vai ser muito mais exacerbado no caso de você estar em estresse crônico. E teve mais um ponto que você tocou que foi interessante, de que, assim, se você analisar, teve alguns estudos que analisaram a movimentação de tribos, né, que ainda existem com hábitos ancestrais, são caçadores-coletores. Então, os estudiosos vão lá e ficam vivendo nessas tribos para observar o comportamento dos nativos dessas tribos lá nas savanas africanas, em outros tipos de ambientes, para entender como é que eles se comportam. E na verdade, assim, eles têm momentos de descanso prolongado também, assim como nós. Eles ficam muito tempo parados porque eles se deslocam muito, eles se cansam também, né? Eles chegam a fazer, alguns caçadores-coletores chegam a fazer 40 e poucos quilômetros de caminhada, entre caminhada, corrida, durante o dia. Eles chegam a fazer 40 quilômetros, e não em 2 horas como os nossos maratonistas. Isso não é tão natural assim para o nosso corpo, mas eles chegam a correr 40 quilômetros num dia. E o que acontece é que quando eles sentam, primeiro que não tem uma cadeira sempre da mesma altura para eles sentarem, cada vez eles sentam em lugares diferentes, então isso já dá uma variedade de estímulo. Quando eles sentam no chão ou ficam de cócoras, eles não aguentam ficar muito tempo numa posição só. Tenta ficar. Ninguém consegue ficar muito tempo numa posição só, sentado no chão ou de cócoras. Então, isso, por não ser confortável, volta naquela questão da cadeira confortável. Por não ser confortável, eles se forçam a movimentação, mudar de posição sentado. Isso melhora a amplitude articular, melhora o fluxo do líquido sinovial, da produção do líquido sinovial, lubrificação da cartilagem, tudo mais que você falou. E é isso aí mesmo, isso é perfeito, né? Que é o incômodo, né? Faz a gente mudar de posição, né? E Cláudio, queria então que você trouxesse aqui, ou que você desse exemplos práticos, então, de como é possível, o que a gente pode fazer para a gente minimizar, então, esses efeitos nocivos que vão gerar dor lombar, dor nos joelhos ou outros tipos de dores que a gente pode ter. Então, o que você recomenda que as pessoas possam fazer, né, de uma maneira que seja simples, mas que elas consigam fazer ali no dia a dia, que vão auxiliar elas a pelo menos minimizar esses riscos? Uma das estratégias que eu pratico com os meus pacientes é a cada sessão ensinar exercícios diferentes. É lógico que as pessoas não precisam vir fazer fisioterapia comigo para melhorarem, não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é essa questão da variedade de estímulos. Então, por exemplo, no meu canal do YouTube, eu peguei uma semana e postei
cada dia 3 movimentos diferentes. Então você pega lá no meu canal do YouTube, você encontra na semana do movimento. No primeiro dia eu ensinei 3 movimentos e fiquei explicando o porquê desse tipo de movimentação que eu estou explicando. Aí no segundo dia tem um shorts lá mostrando mais 3 exercícios. E foi durante toda a semana. Então, dentro desse conceito, e eu tenho praticado isso nos últimos anos com muitas pessoas que eu orientei, alguns nem são pacientes, são pessoas que eu só ajudei mesmo a melhorarem de dores, orientando, amigos, pessoas que eu conheci assim, às vezes do nada. Eu falo, entra lá no meu canal, tem uma receitinha lá que funciona. Por quê? Porque a ideia é a variabilidade de estímulos. Então, se você aprender 3 movimentos novos todos os dias, você praticamente você blinda o seu corpo para não sentir mais dor. É lógico que vai ter momentos de estresse, vai ter momentos onde você vai passar muito tempo sentado, você vai comer alguma coisa ruim e vai te fazer mal, vai te deixar tenso. O estresse existe, né? E o ser humano está ele é preparado para lidar com essas variações de fases piores, mas a verdade é que a gente vai blindando o nosso corpo à medida que a gente dá essa variedade de estímulos. Então a minha receita de bolo aí, se alguém quer uma receita de bolo, aprenda 3 movimentos novos todos os dias. Assim como você sabe que é importante você aprender uma língua nova, palavras novas numa língua que você está querendo aprender todos os dias, assim como você sabe que é importante trabalhar o seu cérebro com cálculos matemáticos, vai fazer bem para você desenvolver áreas do cérebro, aprenda 3 movimentos todos os dias. Pode ser um também. Que as pessoas colocam isso, e como que as pessoas colocam isso no dia a dia, né? Então, por quanto tempo e em que momento que você recomenda? Então, quanto tempo seria legal a pessoa fazer algum movimento diferente e em que momento do dia, né? Como que você recomenda isso? Essa pergunta é bem legal, eu adoro responder essa pergunta, porque eu pratico muito isso na minha vida e às vezes, assim, até o pessoal aqui em casa brinca comigo, fala, você é meio maluco, mas a melhor forma de você quebrar um hábito ou de você construir hábitos novos é você colocar no meio do que você já faz. Então, um exemplo que eu dou sempre é assim, na hora que você está escovando o dente, você naturalmente vai se olhar no espelho e você vai lembrar de que se você criar esse mecanismo de sempre fazer um alongamento novo, um agachamento diferente, alguma coisa na hora que você vai escovar o dente. Você vai lembrar toda vez que você for escovar o dente de fazer isso. Então eu tive uma fase que eu estava com uma tendinopatia do meu ilipsoas, que é o flexor do quadril, fica na frente do quadril aqui, um músculo que faz a flexão, né? Levanta a perna. E é o músculo do chute, inclusive, um dos músculos que a gente usa para chutar a bola. E eu tive essa tendinopatia porque eu joguei muito futebol nesse dia. Não estava mais acostumado, aí ó, me machuquei. E aí, o que aconteceu? Depois dessa tendinopatia que eu tive do ilipsoas e por ficar muito tempo no carro sentado, eu percebi que eu precisava ganhar um pouco de flexibilidade dos meus flexores de quadril. E eu comecei, toda vez que eu escovava o dente, eu já entrava em posição de alongamento dos flexores do quadril. Então eu ficava alongando toda vez que eu escovava o dente. Então, pra mim já é uma coisa natural. Eu me sinto muito bem na hora que eu tô escovando o dente de alongar os flexores do quadril. Então eu fui conectando, sabe, 2 atividades diferentes e cria um gatilho para você lembrar de um alongamento, um trabalho de mobilidade que seja importante para você se tratar, entre aspas, né? E aí você está falando de um tempo que, né, vou pensar escovando o dente, de 2 a 5 minutos ali que você está escovando o dente e você já está trabalhando ali a musculatura, mudando um quadril, né, mexendo, movimentando, né? Em vez de ficar parado, já prolongar flexor de quadril e adutor, 2 músculos são super importantes para diminuir a pressão articular do quadril, porque exatamente a gente vê assim que os pacientes que desenvolvem artrose de quadril, o desgaste da articulação do quadril, geralmente eles têm muita retração dessa musculatura de adutores, são os músculos que fecham a perna, e os flexores, são os músculos que levantam a perna. Então se você alongar esses 2 músculos, você já dá uma saúdezinha a mais aí, um movimento a mais pro seu quadril, e é bem legal. Outra coisa que eu sempre oriento criar uma rotina, se você conseguir no começo ou no final do dia, que é sempre mais fácil que a gente está em casa. Eu falo que no começo do dia é muito legal fazer uma rotina de trabalho de mobilidade, porque te prepara para o dia.
Então, o começo do dia é muito legal nesse sentido. Tudo tem vantagem, né? Então, O que é a mobilidade? O trabalho de mobilidade, esse conceito de mobilidade mudou muito, né? Porque antes a gente falava alonga, 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 e a gente viu que o negócio é um pouco mais embaixo, né? Só alongar um músculo não resolve muita coisa. E aí começou a se falar mais em ganhar mobilidade do corpo. Por quê? Quando você faz um trabalho de mobilidade, você está movimentando várias estruturas do seu corpo. Você está, de certa forma, alongando o músculo ao mesmo tempo, mas você está mobilizando a cápsula articular, que às vezes fica meio rígida, também é culpado um pouco por essa rigidez articular, por perda de movimento, por pressão na articulação. Você já está automaticamente nutrindo a articulação, produzindo líquido sinovial. Você já está até, entre aspas, fortalecendo um pouco o seu corpo, porque à medida que você vai fazendo esse trabalho de mobilidade, mudando de posição, você tem que sustentar a tua postura numa posição, você tem que ganhar ajustes posturais. Então, de certa forma, você está melhorando a ativação de músculos posturais também nesse trabalho de mobilidade. É muito legal. Se você faz bem focado, dá pra fazer. Também tem vídeo no YouTube, no canal Físico Corredor, tem 2 trabalhos de mobilidade bem específicos para quadril e lombar lá, que estão disponíveis. No canal da CM2, inclusive, tem um trabalho de alongamento do posterior da coxa que é bem desafiador no final, assim, a Carol que está passando, que é sócia lá no CM2, então ela fez esse vídeo, ficou muito legal. É mais baseado em pilates, funciona super bem também. Eu gosto bastante do trabalho dela. Tá bom. Então, o papo tá bom, mas a gente precisa aqui ir finalizando. Então, para finalizar, então, a melhor recomendação para que a gente consiga minimizar esses efeitos nocivos que geram dor, né? A gente falou especificamente dor lombar, dor nos joelhos, mas dor no corpo é a variabilidade de movimento, né? Então, quanto mais a gente variar os movimentos ao longo do dia, melhor ou colocar maior a chance da gente prevenir, da gente gerar dor e compensações. É muito comum, hoje a gente, muitas pessoas trabalham no computador, e é muito comum você sentar no computador e você não perceber que você passa ali horas sem ter levantado para ir no banheiro, ter tomado uma água, ter feito alguma coisa. Então, uma das dicas também é colocar um alarme ali no celular, em algum lugar, que apareça ali a cada mais ou menos 20, 30 minutos, um alerta. E esse alerta vai fazer o quê? Você faz um micro movimento. Eu levanto, espreguiça, faz uma posição, levanta, vai no banheiro, eu pego uma água, tomo uma água, pronto. Isso já vai ajudar a trazer, mas aí cria o hábito de pegar momentos específicos do seu dia, com um pouquinho mais de tempo, pelo menos 5 minutos, e aí sim fazer umas movimentações diferentes. E é legal, eu recomendo que vocês vão lá no canal do Cláudio mesmo, porque o Cláudio ele propõe muitas formas de exercícios, coisas simples e rápidas de fazer, e que vai trazer ideias para vocês ao longo do dia. E aí vai ser legal também, porque você vai variando, vai fazendo coisas diferentes, que é o mais importante. Quanto mais a gente dá variabilidade de movimento para o organismo, melhor ele vai ficar. Então é isso. Tem alguma consideração final? O assunto core do nosso podcast é falar sobre hábitos. Então, acho que essa mensagem que mais fica para mim desse episódio é assim: começa a quebrar os seus hábitos de ficar muito tempo parado na mesma posição. Começa a criar esses gatilhos no seu dia a dia, e são hábitos novos que você vai criando para mudar o seu comportamento, e é isso que cura. Não tem um remédio que vai te curar mais do que isso, não tem o exercício que vai te curar, um exercício ou 2 exercícios, não existe aquele movimento perfeito. O que existe é a mudança de comportamento, que vai ser importantíssima para que você saia desse ciclo vicioso de dores. E não é a idade que gera dor. Não. É a falta de movimento. Façam e peguem um exemplo. Provavelmente a maioria das pessoas que estão assistindo já andaram de carro por muito tempo, ou já andaram de avião por muitas horas, né? De carro por muitas horas. E a hora que você vai sair ali, que você vai levantar, sair do voo, sair do carro, você sai com muita dor. E sai mesmo. Tudo dói, tudo estala. Por quê? Porque tá tudo tenso.
Então, isso é a prova de que o movimento traz pra gente cura, traz pra gente saúde. Então, lembre-se, quanto mais a gente se movimentar na vida, melhor a gente vai ser, inclusive nas idades mais avançadas. É isso aí, Rafa. E no próximo episódio a gente vai falar sobre um tema que o Rafa domina e a gente vai trazer para discussão a questão da consciência, o inconsciente, e como isso afeta a nossa saúde, nosso entendimento sobre a nossa saúde, e como a gente pode aprender a lidar melhor com situações de doença, situações complexas do dia a dia, né, Rafa? Isso aí. E a gente vai aprofundar aí nessa área mais oculta, né, que passa desapercebida. É isso aí, então, muitas vezes. Então tá bom, obrigado, Cláudio. Valeu, Rafa. Até a próxima. Pessoal, até mais.